Paula, eu concordo com o James. Eu vejo o sistema bancário brasileiro como um dos mais fortes e isso é vital para o argumento. Certamente é um sistema mais... tem muito red tape, né, que a gente fala em inglês, é um sistema burocrático extremo, mas as regras prudenciais, prudential rules, baseado em Basileia III, as regras do Brasil, elas são aplicadas e administradas de uma maneira mais exígua do que quando comparada com os Estados Unidos, que é um sistema muito mais liberal de banking, mais se aproximando a um modelo, uma ideia que foi proposta nos anos 20, né, de free banking. Tem bancos regionais, inclusive até a Guerra da Secessão Americana, bancos regionais podiam emitir a própria moeda, então existiam moedas diferentes. Voltando aqui para a vaca fria, o que eu vejo é que está acontecendo um processo evolucionário darwiniano dentro do mercado financeiro entre os bancos que proliferaram nos Estados Unidos. Existem bancos, e não necessariamente os grandes bancos, mas existem bancos mais fortes, mais prudentes, e esses bancos vão sair vitoriosos, e existem bancos que são menos prudentes, e esses bancos vão ser consumidos e eles não vão continuar a existir. A regra de sacar o dinheiro e manter o dinheiro sacável através do Banco Central e do Tesouro Americano faz muito sentido porque propicia essa busca por bancos mais seguros e faz com que o depositário, o cliente do banco, entenda mais a respeito da qualidade daquele banco. Não olhe apenas qual que vai ser a taxa de juros que você vai pagar no meu depósito, tá certo? Que exista também essa qualidade que a gente olhe para a instituição bancária. O mesmo deve acontecer no Brasil. A gente teve uma proliferação enorme nos últimos 10 anos de toda a sorte de banco digital, inclusive eu sou sócio de um, e isso faz com que a gente tenha mais escolhas, mas através de mais escolhas você incorre um risco grande, porque você pode não ter feito a escolha perfeita. Então a gente sabe que no Brasil, de um lado, nós temos mastodontes, Uber Banks, que são extremamente seguros, mas pagam muito mal, a remuneração no capital é muito baixa, existe uma série de outras problemáticas. Pelo outro lado, nós temos bancos que estão pagando para qualquer tipo de depósito, CDI mais 16%, está cheio de banco fazendo isso. Mas nós estamos falando de bancos que têm maiores riscos, como é o caso dos regional banks dos Estados Unidos. O investidor e o depositário tem uma obrigação de entender o que ele está fazendo com o próprio dinheiro, né? Não existe apenas o Banco Central que está por trás que vai salvar a sua pele se der tudo errado. Isso se chama moral hazard, né? Você age e não arca com as consequências da sua ação. Então, eu vejo que existe... de um lado, o governo americano, os bancos centrais do mundo falam, nós temos linhas de crédito para isso, que pode aumentar o moral hazard. Pelo outro lado, a gente também tem a necessidade de existir um equilíbrio. Por exemplo, no caso do Credit Suisse, os detentores dos bonds, AT1, esse tipo de bond, é o bond de segurança para evitar quando um banco quebra, na eventual quebra de um banco, que é uma coisa difícil acontecer, principalmente um banco do tamanho e do porte de um Credit Suisse, se ele quebrar, esses detentores desse tipo de AT1 bonds, eles normalmente perdem o valor dos bonds, tá certo? Eles são uma espécie de seguro. Com isso, os detentores desses AT1 bonds foram wiped out. Eles não têm mais valor, vale zero, virou pó esses bonds. E é por isso que tem muita gente reclamando. A situação está contornada do ponto de vista de regras prudenciais. Os bancos centrais vão demandar maior atenção ao compulsório dos bancos. O Banco Central no Brasil e as regras de compulsório são muito bem arquitetadas e utilizadas no Brasil. Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de haver um alastramento dessa crise bancária para o setor bancário brasileiro. O que eu vejo é que vai
criar mais problema de acesso a crédito. Crédito vai ser como deve ser. O escrutínio para a liberação de crédito deve sempre ser extremamente elevado, mesmo em épocas onde você é forçado pela mão invisível dar dinheiro de presente quando as taxas são muito baixas. A mão invisível funciona dessa maneira. Por isso que existe o lado ético, moral e o lado legal da coisa, quando o governo, através do Banco Central, cria regras de prudência bancária que impedem coisas do gênero do SVB de acontecer. Quer dizer, houve uma falha de Estado, houve uma falha de regulação nos Estados Unidos, não houve uma falha de mercado. 2008 a gente teve uma falha de mercado, 2023 nós temos uma falha de governo, uma falha institucional, né? Banco Central e Tesouro Americano. E esse tipo de coisa não acontece no Brasil. Nossas regras prudenciais, por elas serem mais amarradas, tá certo? O mercado brasileiro não é tão fluido quanto o mercado americano, não é tão fluido, não chega nem perto da fluidez, vamos falar o português claro, mas de contrapartida, essas amarras institucionais que existem previnem quebras de banco, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa em 2008 e agora está acontecendo de novo nos Estados Unidos e na Europa.